Olá, irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos. Já faz algum tempo que eu devo essa atualização para vocês em relação à Fazenda. Faz algum tempo que eu não gravo vídeos, só estou em função mesmo de gravar o The Voice e de fato acabei não tendo tempo suficiente para poder gravar vídeos da Fazenda. Mas a gente vai se atualizar, a gente vai conversar sobre tudo que rolou, tudo que aconteceu, desde a volta da Raíssa do paredão não, da roça na qual ela enfrentou, desde a eliminação do JP, até aí o Juliano se tornar um fazendeiro na noite de ontem. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês. A gente tem uma meta para chegar até o final do ano de 10 mil inscritos, então eu conto muito com o apoio de vocês. Quanto mais próximo desse número a gente chegar, eu conto muito com o apoio e colaboração de todo mundo que consegue aí, divulgar. Bom, a gente tem muito que conversar sobre a Fazenda. Já faz algum tempo que eu não gravo vídeos em relação à Fazenda e até que a gente acaba perdendo um pouco do time, porque tem muitas coisas que já aconteceram que não tem por que eu trazer novamente, até porque já passou. Mas, obviamente, existem alguns pontos importantes que, por mais que já tenham passado, é importante a gente voltar. Principalmente a volta da Raíssa no primeiro paredão. No primeiro paredão, não, gente. Vou continuar falando paredão. Na primeira roça, no qual ela enfrentou a primeira roça da temporada, até porque todos apostavam na eliminação dela. Até porque ela surtou, jogou água na cara do Biel, e muito provavelmente, quando você tem atrito com alguém que vai para a roça e você se considera um participante forte, você imagina que o teu público vai ser forte o suficiente para eliminar determinada pessoa. Principalmente eu, por exemplo, tive um atrito com a Jojo lá dentro. A Jojo é vista como uma forte concorrente, tanto para nós como telespectador que assiste a Fazenda, até mesmo por eles lá dentro. Então, obviamente, se eu tive um atrito com a Jojo, muito provavelmente, se eu cair nessa roça, o público dela pode ser que acabe me eliminando. Eu sei que existe uma grande diferença e eu fico muito feliz, tá? Por essa diferença, é que na Fazenda você vota para a pessoa ficar. Ou seja, são 3 pessoas na roça e você vota para a pessoa ficar. Ou seja, não tem como determinados grupos se unirem para eliminar determinada pessoa. Até porque você vota para ficar, diferente do Big Brother. Seria muito melhor se o Big Brother adotasse esse tipo de estratégia, porque votar para ficar diminui um pouco essa união de outras pessoas para tentar eliminar outro participante. Acontece, obviamente que pode acontecer, mas é muito mais difícil, porque você vota para ficar. E é difícil você focar em 2 pessoas votar e pode ser que a tua acabe sendo eliminada, né? E a volta da Raíssa mostrou, talvez para o Biel, que talvez ele não era bem visto aqui fora. Ela voltou, incomodou algumas pessoas, porque obviamente algumas pessoas não esperavam a permanência dela na competição. Aí tem a segunda roça, que também houve grandes tretas, mas o foco é a volta da Luísa Ambiel, que também era outra participante que a maioria ali estava apostando que ia ser eliminada. Lembrando que a Carol Narizinho acabou se tornando a fazendeira na ocasião. A volta da Luísa Biel e a eliminação do JP Gadelha, que era considerado por mim um fortíssimo concorrente, realmente me deixou extremamente impressionado a eliminação dele. Isso mostra que, apesar de existir sim uma dificuldade de união de votos para eliminar determinada pessoa, conseguiram fazer isso, porque parece que as torcidas das meninas ajudaram a Lid e um pouco a Luísa e conseguiram manter as duas na competição. Isso mostra que talvez o JP ele errou e ele errou muito feio, principalmente por ter tentado de uma maneira muito. Talvez não vou saber usar a palavra correta, mas ele acabou
se perdendo muito no personagem que talvez ele tenha criado e se perdeu nessa tentativa de ficar em cima do muro e tentar agradar todo mundo e tentar fazer a política da boa vizinhança. Essa política da boa vizinhança, ela funciona muito bem em um reality como The Circle, que você não vê diretamente as pessoas. Então essa política de boa vizinhança, ela até meio que funciona muito bem. E isso funcionou muito bem para ele, que fez ele chegar na final. Não fez ele ganhar, mas fez ele chegar na final. E talvez essa política de vizinhança, obviamente, não funcionou na Fazenda, até porque é um jogo diário, que acontece coisas diárias e muita coisa pode mudar. A gente sabe, essa não é a primeira edição, muito menos é a segunda. A gente sabe que muda freneticamente o queridômetro, dependendo da pessoa faz o óbvio, a pessoa faz o que é nítido fazer e as pessoas aqui fora lambem essa pessoa e colocam essa pessoa num pedestal. Posso usar um exemplo para vocês do Lipe, da estratégia que ele fez, da estratégia que ele adotou, que era o mais óbvio, que talvez era o mais correto fazer para uma pessoa que é correta e para uma pessoa que tem caráter. Mas mesmo ele fazendo o óbvio que deveria ser feito, muita gente aqui fora, nossa, olha como o Lipe tá diferente, como o Lipe mudou, não sei o que, não sei o que. As pessoas, elas acabam elogiando e colocando determinadas pessoas num pedestal para elas fazerem o óbvio, para elas fazerem o certo. E é muito doido isso. As pessoas, infelizmente, estão tão acostumadas com talvez com pessoas sem caráter, com pessoas que aprontam, e quando alguém faz o mínimo do correto possível, as pessoas colocam essas pessoas no pedestal. E é muito bizarro, e acaba sendo engraçado demais, né? E eu acho que a volta da Luísa Ambiel, talvez não é nem pelas pessoas gostarem muito dela, mas eu vou dizer para vocês que são exatamente esse tipo de participante que me encanta muito, que eu gosto muito. Eu gosto de pessoas que explodem, pessoas que a gente percebe, eu consigo ver muita verdade na Luísa Biel, eu consigo ver muita verdade na Raíssa, eu consigo ver obviamente muita verdade na Jojo Todinho. Eu não consigo ver verdade em pessoas que estão vendo a situação e simplesmente cruzam os braços ou simplesmente evitam entrar num atrito. É muito bizarro isso. Eu acho que talvez falta muito senso de justiça para algumas pessoas. Não sei o signo delas, porque eu sou exatamente o louco dos signos, mas eu não consigo, eu, Douglas, ver uma situação, ver todo o barraco armado, ter uma opinião sobre e simplesmente cruzar os braços e fingir, sim, pelo simples fato de não ser comigo, eu simplesmente não me meter. Cara, eu vou me meter com os dois pés, com o corpo inteiro, se for possível, para dar minha opinião e foda-se que os outros vão achar ou não. Isso é ser uma pessoa verdadeira. Eu não consigo, tipo, eu fico impressionado com o Mariano, com o Jaque, com o Thaís, simplesmente sentados, com os braços cruzados, vendo toda a confusão. É impossível que eles não tenham consciência de que quem tá errado nessa história, ou pelo menos quem tá certo, ou no mínimo de toda uma situação, eles terem uma opinião sobre a situação e eles simplesmente fingirem que nada tá acontecendo. Esse tipo de pessoa, pra mim, gente, eu fico pasmo. Eu fico pasmo. Eu fico doido com esse tipo de gente, sabe? Talvez por eu ter uma personalidade assim. Eu tenho muito essa questão de senso de justiça, essa questão de dar a minha opinião e dizer o que eu acho certo. Obviamente que deixando bem claro, o que eu acho certo não necessariamente seja o que todo mundo acha certo. Até porque cada um tem uma opinião e cada um tem uma visão sobre a situação. Eu tenho uma visão e eu tenho a minha opinião sobre aquilo. Você pode ter outra completamente diferente. Mas o importante é que você, diante de uma confusão toda que está dando, você simplesmente cruzar os seus braços e fingir que nada está acontecendo, obviamente que talvez para eles lá dentro é muito mais fácil seguir essa cartilha, até porque
a probabilidade deles serem votados é muito pequena. Afinal de contas, vão se matar quem tem que se matar e eles que não estão envolvidos vão sobreviver. É uma estratégia. Só que eu não consigo ver verdade em pessoas que simplesmente não se envolvem ou que, no mínimo, não dão a opinião delas. Obviamente que esse tipo de pessoa vai dar a opinião delas no grupinho fechado, vai falar pelas costas, ou falar o que acha somente no grupinho. Até porque o Mariano depois falou pra Jaque que ele não ia suportar o que a Raíssa fez com os meninos, que ele ia botar bosta da vaca em toda a roupa dela. Então você já vê que ele já tá puto com a situação, que ele tá com muita raiva da situação e que ele tem uma opinião formada sobre. Só que ele não é capaz de expor isso. Ele não é capaz de falar isso. Ele não tem personalidade suficiente, ou talvez culhão suficiente, para falar, para expor isso pro grande para as pessoas. Por que não? Bom, agora vamos recapitular, porque daí a Luísa Ambiel voltou. Obviamente, muita gente ficou chocado com a permanência dela. Mais uma vez, o Biel não conseguiu eliminar uma pessoa que tem um confronto diretamente com ele. Isso mostra que talvez o público dele não seja forte o suficiente para conseguir eliminar essas pessoas e deixa uma grande incógnita aí, né? Depois, nessa terceira semana, a gente teve a Carol Narizinho como fazendeira. Tem aquele comentário do Mion na noite de formação de roça, no qual ele fala, basicamente para mim, ele chega com os dois pés nas costas, na cara, diretamente na cara, porque ele foi muito direto para Carol Narizinho. Depois, obviamente, repercutiu de uma forma extremamente negativa as palavras do Mion, a opinião que ele, como apresentador do programa, como a cara do programa, falou para ela. As próprias redes sociais do pessoal da Carol Narizinho acabaram se pronunciando, julgando a atitude dele. Ele disse que tudo que ele fala é por causa que a direção manda ele falar e ele simplesmente repassa essas informações. Eu acho que, de fato, o fazendeiro tem as suas regras, de fato, o fazendeiro tem as suas tarefas para serem executadas durante a semana, além de simplesmente estar imune e indicar alguém para a roça. A gente tem consciência disso. Só que a partir do momento a gente tem que entender que é um jogo, que tem 20 pessoas lá dentro, e eu, como fazendeiro, não sou responsável pelas atitudes das outras pessoas. Se as outras pessoas cometem falhas e acabam tomando punição, eu, como fazendeiro, não sou responsável por isso. Independentemente do que eu falei ou deixei de falar, cada um é responsável pelas coisas que fazem. Tomaram punição e o que infelizmente acabou pegando muito no discurso do Mion foi o fato que, por mais que ele fale que tenha sido para o grupo inteiro, o único nome citado foi o da Narizinho. Ah, mas é porque ela era fazendeira do momento. Ok, mas se você tá dando uma bronca e você quer falar algo extremamente importante e necessário, e conforme você fala, a informação que você quer passar é para todos, então você não cita nomes, você simplesmente joga no grupo. Se você cita nomes, você automaticamente você está direcionando aquilo que você está falando para alguém. E justamente ele direcionou para Narizinho. Obviamente que isso queimou muito o Narizinho. Isso automaticamente, esse tipo de opinião que foi dado pelo Mion, nossa, isso de fato pode prejudicar muito a participante. Muito indiretamente pode prejudicar muito ela. Porque muita gente que não tenha percebido ou tenha tido esse tipo de visão sobre a Narizinho, com ele falando, pode começar a ter. E isso de fato pode direcionar ela a já não ser mais bem vista. Ela já não é uma fortíssima concorrente. E você vai lá e me pisa em cima da menina, aí realmente fica bem mais complicado para ela, né? Mas aí ela acabou indicando novamente o Rodrigo. Obviamente eles têm
essa treta, essa coisa desde quando ele falou que o Rodrigo sentia falta no sangue no olho da Carol Narizinho pela permanência no jogo. E é muito engraçado porque ela já foi inúmeras vezes perguntar para ele o que é esse sangue no olho. Ele da forma dele já tentou explicar para ela o que ele vê essa falta de sangue no olho nela, e ela sempre continua na mesma tecla, até mesmo na própria justificativa. Ela falou, mas é por causa que ele disse que não tem o sangue no olho, como se ela não tivesse entendido ainda. Ou, me desculpa, ou ela é muito burra de não ter entendido ainda o que ele quis dizer, ou se realmente ela se fez de burra e quis usar uma justificativa no qual ele já tinha justificado para ela. Mas enfim, ela acabou indicando o Rodrigo para a roça. A casa, novamente os meninos combinaram de votar na Raíssa, Cartoloco, Biel e companhia, votaram na Raíssa. O Matheus Carrielli já deu uma recuada, ele entendeu que essa estratégia do jogo dos meninos só tá dando um tiro no pé neles mesmos. A casa, as meninas acabaram mirando o voto na Thaís, que é lá a menina do single das Vingadoras. E também acabaram votando na Raíssa e teve essa troca aí de votação entre Raíssa e Thaís. A Raíssa acabou indo novamente para a roça. Ela, no momento maravilhoso, disse que em determinada conversa ela estava acordada no quarto e ouviu toda a conversa do Biel com o Rodrigo. Realmente esfregou a cara do Biel novamente na no chão. Antes mesmo disso, a própria Jojo Todinho já tinha esfregado a cara do Biel no chão, comeu o cu dele ao vivo, chamou ele de cagão. Realmente realmente o Biel. E o melhor de tudo isso é que não tem nada a ver com o passado dele, não tem nada a ver com todos os problemas que a gente já sabe que repercutiu na mídia em relação ao Biel. Todos os problemas ali são de lá dentro mesmo do jogo, são de situações dele, são de situações dele tomar punição, ele causar punição, o pessoal ficar 24 horas sem água e ele não ter a capacidade de encher um balde d'água para ajudar as pessoas, sendo que foi ele que foi o causador da punição. O cara realmente para mim, é um cara, de fato, não tem nem o que falar, porque se eu falar vai ser até pior. Então vou ficar quieto, porque realmente Biel para mim não tem conserto. Bom, aqui a gente vai ver depois o Juliano na imagem aqui se tornando o fazendeiro da semana, sendo que teve uma grande reviravolta, porque o Cartoloco acabou sobrando no Resta 1. Isso foi maravilhoso, até porque o Cartoloco se deu conta de que os próprios amigos dele deixaram ele por último. Só que o Lipe, que era o portador do poder de fogo, ele conseguiu trocar, salvar alguém que já está na roça e colocar outra pessoa. O Lipe salvou o Cartoloco e colocou o Juliano. Aqui a formação da roça, dos 4 que já estavam na roça. Aqui o surto da Jojo Todinho após a formação dessa roça. Ela estava muito puta, até porque alegaram que o Lipe era baba-ovo da Jojo Todinho, porque ela é vista como a mais forte, e ela descobriu que foi o próprio Biel e o Cartoloco que falaram isso. Ela de fato socou uma lata com um pedaço, com uma madeira, e depois com o próprio punho, de tanta raiva que ela tava. Ela entrou pro banho de roupa, porque ela tava numa raiva tremenda, que ela precisava tomar um banho. O Juliano, naquele exato momento, chamou dizendo que ia começar o show, que a Jojo Todinho ia começar o show dela. Aqui é o momento do ao vivo, onde ela come o cu do Biel, onde ela fala o que ela tem para falar para ele, porque na verdade o Biel, ele sabia que ele ia ser votado pela casa e ele se enfiou na baia, porque na baia a casa não pode votar. Né? Então foi, na verdade foi uma grande estratégia, mas assim, deu errado, porque a Raíssa puxou ele. Talvez na cabeça do Biel a Raíssa não ia ter culhão de puxar o Biel, mas ela teve. Aqui é a treta entre os dois. O grande problema é que o Biel ele fica quieto na discussão com a Jojo. Ele não tem. Ele não conversa com ela, ele não tenta resolver a situação com ela, ou ele não bate de frente com ela.
Ele fala mal e muito mal, inclusive já chegou em vários momentos a ser gordofóbico com a Jojo Todinho. É, mas ele fala nas costas dela. Aí algumas pessoas eu vejo falar assim, ó, ah não, mas nessa roça o Biel tem que ficar pra gerar conteúdo, pra gerar treta com a Jojo Todinho. E eu pergunto pra vocês que treta. Pra mim, a única treta ali é a Jojo Todinho fazendo treta sozinha. Porque o Biel, mais uma vez, não tem culhão pra tretar com ela. E se ele voltar, ele não vai ter culhão ainda, sabe por quê? Porque ele tá nessa estratégia de ficar quietinho, de talvez conseguir se tornar o anjinho na edição do programa. E digo mais, gente, a edição do programa de segunda-feira me assustou muito, porque me mostrou uma Jojo Todinho revoltada, louca da cabeça, enquanto o Biel era o cara quietinho na dele, ouvindo e ficando quieto. Porque numa edição. Graças a Deus, existe Twitter, existe internet hoje em dia que inibe a direção do programa de criar qualquer historinha que a gente não cai mais. Porque a produção do programa, eles tentam criar uma história. Eles tentam criar o vilão, os mocinhos, os coadjuvantes, para justamente para dar um desenrolar pra gente. A gente prova disso é que todos os Big Brothers anteriores, aonde não tinha esse calor fervoroso das redes sociais, era uma historinha onde se criava o vilão, aonde se criava o mocinho, aonde se criava os coadjuvantes. A direção, conforme as coisas iam acontecendo, eles iam formando essa historinha pra gente. E hoje em dia já não tem mais como fazer. Por mais que muitas das vezes a direção do programa eles tentam. Eles tentam. Por que, que eles mostraram depois no flashback que de fato o Biel e o Cartoloco estavam montando, armando para votar na Raíssa lá na primeira roça, sendo que no primeiro momento não mostrou? Eles estavam tentando criar uma historinha aonde o Biel era o querido. Eu, Douglas, vejo dessa forma. Se você vê de outra forma, tá tudo certo. Cada um, como eu falei, cada um enxerga de uma maneira e cada um tem uma opinião sobre a situação. Caso a sua seja diferente, deixa aqui nos comentários. Mas o que eu vi é que lá na primeira semana estavam tentando mostrar o Biel, de fato, o bom moço, o cara que mudou, o cara não sei nem como é que se fala, gente. Renegerado. É assim mesmo que se fala. Mas eu não sei, enfim. E não mostrou. Só que a internet caiu de pau em cima. E depois, no outro dia, eles basicamente foram obrigados a mostrar o flashback da conversa do Biel, armando junto com o Cartoloco pra meter a Raíssa na roça. Porque a internet caiu em cima. E é exatamente isso que acontece. Toda a historinha que eles tentam criar, aonde eles tentam colocar alguém como mocinho, aonde a gente sabe que o mocinho ele não existe, a internet cai em cima quando eles tentam fazer isso. E na segunda-feira, o que eu notei foi isso. Eles tentaram mostrar a Jojo Todinho surtada, louca, gritando e berrando, enquanto ele estava de braços cruzados. Então, pra mim, não adianta manter na competição um cara que, apesar de ser o responsável por gerar treta, não ter culhão para manter a treta. Porque ele não responde às pessoas, ele não discute com as pessoas, ele não briga com as pessoas. Ele só fala mal das pessoas pelas costas. Então por que, que eu vou manter no jogo um cara assim, sendo que pra mim esse tipo de jogo não me interessa? Mas muito provavelmente o Rodrigo pode ser que seja o eliminado. Vai depender muito da fanbase do Biel para mostrar a força deles dentro da competição. Bom, esse foi o vídeo de hoje, né? A gente conversou bastante. Eu realmente atualizei vocês, dei minha opinião sobre tudo isso. Eu acho que não existe certo ou errado. Eu acho que a Jojo Todinho ela falha em alguns momentos, ela tem os defeitos dela, só que eu sinto muita verdade ali. Muita. Eu, Douglas, sinto muita verdade na Jojo. Muita. Como eu falo, não tô torcendo para ela, mas eu vejo que tem muitos defeitos ali, eu vejo que de fato ela tem muitas falhas, mas quem não tem falha, quem não tem defeito, mas eu sinto muita verdade. O que ela tem para falar, ela põe para fora, ela fala para as pessoas, ela não manda recado. De fato, em alguns momentos ela é extremamente grossa, porque ela fala muitas vezes o que pensa. E quando você fala o que pensa, não se importando em agradar as pessoas,
você muitas das vezes é visto como uma pessoa grossa. Porque o que a gente está acostumado são pessoas com o discurso pronto e sempre lambendo os outros. Sempre sendo querido, sempre sendo gentil. E quando você vê uma pessoa completamente diferente, que não tem filtro e que fala o que pensa e foda-se o que você vai achar, aí essa pessoa é vista como grossa, é vista como mal educada. Realmente a gente está acostumado sempre a ver o lobo em pele de cordeiro. E quando a gente vê alguém sem pele nenhuma, mostrando a realidade nua e crua, a gente muitas das vezes acaba se assustando, que é o caso da Jojo Todinho. Mas quem segue ela nas redes sociais sabe que ela é escandalosa assim desde o primeiro momento, gente. Isso é de praxe, ela é assim da vida. Eu que sigo ela há muito tempo tenho essa consciência. Mais uma vez eu conto muito com a colaboração de vocês para se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos para a gente poder aumentar a família dos irônicos. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Deixe o comentário de vocês e até amanhã com a gente com um bate-papo sobre a eliminação da Fazenda. A gente vai ver quem foi eliminado. Um beijo para vocês e até o próximo.